Então, vindo aqui, dado esse contexto e os desafios de operação, né, a gente entra para como a gente atua aqui, propriamente dito, nesses reservatórios, né, tanto para dimensionamento dos sistemas extravasores, como o balanço hídrico do reservatório para previsão de operações, entre outros. Eu coloquei um link aqui para exercícios, né, o livro do professor Walter Colichon, ele tem um capítulo para balanço hídrico e trânsito de cheias, né, em reservatórios, e esse livro é aberto, né, dá para constar na BRH Hidro, e aí todo o referencial teórico dá para ser revisado lá, e também tem exercícios que estão bem intuitivos assim para esse contexto. Então, vindo aqui para os modelos de balanço hídrico, basicamente o que a gente faz tendo esses diferentes desafios associados, né, de excesso de água no período de estiagem, além dos riscos da segurança hidráulica, a gente tem que o excesso de água, por exemplo, num reservatório de exposição de rejeito, ele pode afetar de forma negativa as taxas de adensamento do rejeito, né, que a gente espera que o rejeito ele vá secando ao longo do tempo, para que a gente consiga colocar, depositar mais volume de rejeito num determinado período, né, e poder continuar com a atividade mineral. E aí, quando a gente tem esse excesso de água, como o rejeito continua molhado, né, a gente não consegue atingir as taxas de adensamento. Já nos períodos com menor disponibilidade hídrica, a gente volta para o risco de falta d'água, né? Geralmente, essas operações de mineração exigem muita água, e a captação de água para o exercício da mineração ela é muito limitada, né, de água nova, que seria a água de mananciais. Então, a gente utiliza muita água de recirculação, reaproveitando o processo. Então, que é umas medidas também de controle de excesso de água, né, e também para manter a operação da planta utilizando e recirculando água do próprio sistema. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a operação de uma barragem de rejeito, né? A gente tem, e a gente pega aqui todas as entradas e saídas e todos os processos envolvidos, e aí a gente entra para um modelo de balanço hídrico. Seria basicamente compreender tudo que está envolvido aqui, tudo de entrada de água e saída desse sistema, e representar isso num modelo matemático. E aí esse modelo matemático ele pode ser feito a depender do nível de complexidade e diferentes ferramentas que a gente tem, né, diferentes softwares. Então, em modelos mais simples, a gente consegue fazer o balanço hídrico e representar muito bem numa planilha Excel. Quando a gente entra para modelos mais complexos, aí a gente passa a utilizar softwares que sejam capazes de representar esse sistema, como, por exemplo, o GoldSim, ou até no Python, com programação também. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar aqui para representar o balanço hídrico vai depender da complexidade envolvida no sistema, né? Então, o balanço hídrico ele é baseado basicamente na equação da continuidade. O que a equação da continuidade diz? Que a variação de volume no tempo de um determinado reservatório é igual ao somatório das entradas, né, menos o somatório das saídas. Então, é uma equação bem simples que a gente consegue, com base nisso, representar todo o balanço hídrico de um reservatório. O volume do reservatório ele vai variar a depender do que você está tendo de entrada, seja precipitação, bombeamento, enfim, depende do que tem de entrada naquele seu sistema, e também depende das saídas do sistema, né? Então, a vazão que a gente tem do sistema extravasor de emergência, ela conta com uma saída, a evaporação, a infiltração, a gente precisa uma das etapas mais importantes desse balanço hídrico é mapear as entradas e saídas, porque o balanço hídrico só vai fechar, no final das contas, né? Que a gente só vai conseguir atingir e representar bem o balanço hídrico se a gente tem mapeado todas as entradas e saídas. A gente tem casos práticos, assim, que, por exemplo, eu trabalhei em um sistema de exposição de rejeitos que envolvia 25 reservatórios, e a gente representou isso num balanço hídrico.
e o balanço hídrico não fechava, a gente não conseguia identificar o porquê, e depois de muito tempo a gente descobriu que estava tendo um vazamento em uma tubulação, e o vazamento era bastante representativo. E aí, quando a gente colocava essa perda de água na tubulação, a gente consegue fechar o balanço hídrico. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir mapear todas as entradas e saídas do nosso sistema para conseguir representar isso no balanço hídrico. Então, e aí a gente tem, né, a partir dessa equação da continuidade, uma restrição básica que seria que o volume no espaço de tempo T mais delta T, ele tem que ser maior que zero, né? A gente não tem volume negativo no reservatório, e menor que o volume máximo. Ou, em casos extremos, né, a gente teria o galgamento do reservatório. Né? Então, se o seu volume está dando maior que o volume máximo, aí tem que verificar se houve um histórico de galgamento naquele reservatório que se justifique você está obtendo esse valor, né? E aí que não era para estar sendo obtido, basicamente. Então, essa figura aqui, ela vem e mostra para a gente aqui os componentes típicos de um balanço hídrico para um sistema de disposição de rejeitos. Então, a gente tem aqui o volume depositado, de rejeito depositado no fundo, né? A água sobrenadante a esse rejeito. Aí a gente entra com diferentes processos. O processo de evaporação referente que está associado à lâmina d'água, né? A área da lâmina d'água que está sob efeito da incidência solar, a gente passa a ter a evaporação mapeada, a gente tem o escoamento superficial, que seria contribuindo aqui, a bacia, a montante desse reservatório, ele contribui com o escoamento superficial, a precipitação direta, que é o volume de chuva que cai diretamente dentro do reservatório. Aí teria o processo de infiltração, né, o fluxo superficial, que inclusive, quando a gente tem barragens em cascata, esse fluxo superficial que sai desse reservatório aqui, ele pode aparecer aqui no reservatório de jusante, a gente chama até de... e a gente consegue representar isso matematicamente. Enfim, a gente consegue aqui, por exemplo, mapear todo o processo e trazer para o balanço hídrico. E aí a gente entra com modelos matemáticos para representar, por exemplo, o escoamento superficial direto da bacia de contribuição à montante do reservatório. Uma vez que, geralmente, a gente tem dados de... em geral, a gente não tem os dados de vazão propriamente dita, né, que essa bacia está contribuindo. A gente precisa estimar essa vazão a partir da precipitação e das características da bacia. Então, um método muito empregado é o método do SESCN, que relaciona a precipitação, que calcula a precipitação efetiva a partir dessas equações, que a gente tem aqui o valor de CN, que é um parâmetro que pode ser encarado como calibrável. Então, esse S representa o potencial de infiltração do solo, e o CN é o parâmetro que está associado, que depende diretamente daquele solo. Né? Então, com base no CN, a gente obtém um S, que é o potencial de infiltração, e aí, com base no S, a gente consegue obter a precipitação efetiva, que é uma relação da precipitação naquela região, naquela área, menos a abstração inicial, que também seria um parâmetro calibrável, né? As perdas iniciais naquela bacia, mas e entrando aqui também o potencial de infiltração. E aí a gente faz uma comparação a cada passo do tempo. Né? Se a precipitação for maior que a abstração inicial, a gente calcula a precipitação efetiva. Se não, se a precipitação for menor que a abstração inicial, a precipitação efetiva seria zero. Então, isso aqui é um modelo de balanço de chuva efetiva, de cálculo de chuva efetiva. Né? A gente tem diversos modelos, só para dar um exemplo, e a gente incorpora esse cálculo também na nossa planilha, no nosso modelo matemático, para representar o escoamento superficial direto que está contribuindo para aquele reservatório. E aí, a depender do reservatório que você está trabalhando e do nível de informações que você tem, pode ser utilizado um modelo de precipitação efetiva mais robusto.
para representar o fluxo subterrâneo, a gente pode usar aqui, por exemplo, naquele caso em que a gente tem uma barragem ajusante de outra barragem, né? Tem barragens em cascata, e a gente sabe que tem uma grande infiltração ali que pode surgir na outra barragem, na barragem de jusante, e a gente pode representar um dos modelos que pode ser usado é o da lei de Darcy, que relaciona a carga hidráulica, né, que está associada à cota do reservatório de montante e à cota do reservatório de jusante, com base nessa carga hidráulica e no comprimento em que vai ocorrer o fluxo subterrâneo, a gente consegue obter a vazão, né, a partir de um coeficiente K, e ele saiu da equação aqui, mas vou corrigir, teria um K aqui nessa equação. Esse coeficiente depende da permeabilidade do solo, e a gente pode também ser um parâmetro calibrável aqui no nosso modelo de balanço hídrico. E aí, com base no modelo de balanço hídrico, a gente, o modelo de balanço hídrico montado, né, a gente calibra esse modelo com base nos dados observados que a gente tem, com base num modelo calibrado para o período histórico, a gente pode fazer projeções futuras a partir de, por exemplo, projeções de precipitação. Então, a gente tem diferentes projeções de precipitação e a gente consegue saber qual vai ser o comportamento do volume daquele reservatório ao longo do tempo, né? E aí a gente pode entrar com simulações probabilísticas para ter, para ter informações acerca do comportamento do volume do reservatório para um espaço de tempo futuro.